Leituras desta semana, um bate-papo com a escritora Bruna Camporese. Ela estreou no universo literário no ano passado com a publicação do livro Os Segredos de Landara, uma trilogia repleta de mistérios e aventuras. Ela começou a escrever ainda criança. Os poemas e as redações no colégio traçaram o caminho para suas grandes histórias. A escritora conta que vive em constante construção e que as ideias para as tramas surgem de diversas formas e em diversos lugares, de acordo com o que acontece ao seu redor. Bruna Camporese, suas obras tratam assim de personagens corajosos, fortes, que enfrentam desafios. Esses são traços da sua personalidade também? Eu posso dizer que sim, assim, eu nunca, na verdade é um pouco da minha criação. Meus pais, eles sempre me ensinaram a correr atrás dos desafios, a enfrentar aquilo independente das consequências, independente do que aquilo significava, o que isso traria para mim, né? Então, fazer o que é certo, não o que é fácil. Então, eu cresci com esse pensamento, com essa ideia. E, querendo ou não, a gente sempre coloca um pouco de si nos livros. Na minha obra, eu coloquei bastante disso, não só na personagem principal, mas acho que um pouco de todos os personagens, eles trazem essa determinação, garra. Exatamente, eu acho que isso é muito importante, porque eu tenho muita mania de observar a sociedade, de ver o que a sociedade precisa, e eu acho que hoje a sociedade precisa um pouco mais de garra. As pessoas, em geral, elas desistem muito fácil das coisas, né? Elas desistem dos seus próprios casamentos, elas desistem até mesmo dos seus filhos. E vendo isso, percebendo essa falta de garra, essa falta de vontade de correr atrás, de fazer aquilo que é certo, independente do quão difícil seja, eu resolvi colocar esse tema no meu livro. E eu gosto de trabalhar com esse tema. Eu acho que mesmo os adolescentes, eles gostam de ler sobre isso, né, e acabam se identificando bastante com as personagens. E é desse olhar crítico, dessa observação que saem suas tramas, né? Exatamente. Atualmente eu estou trabalhando numa nova fantasia, eu estou escrevendo uma nova fantasia que ela traz um tema muito atual de tecnologia, falar sobre biotecnologia e ainda traz um defeito da sociedade muito antigo, então fala sobre o preconceito. Então é uma trama que mistura um pouco da biotecnologia com o preconceito e gira em torno da fantasia. Também estou trabalhando num projeto, que é um projeto juvenil, que já está em análise na editora, e ele traz um pouco sobre o que os adolescentes precisam saber e todos os conselhos que elas precisam saber para ter uma adolescência saudável, né? Então é um livro que acho que toda garota precisa ter em casa e eu estou com bastante esperança em relação a ele, que é um livro que eu quero trabalhar nos colégios, nas escolas, enfim, trazer realmente para trabalhar com palestras. Então é um projeto novo, né? Porque eu normalmente costumo trabalhar com a fantasia. Então essa é uma ideia nova que veio da editora e a gente abraçou junto e agora a gente vai trabalhar com ele. E o de biotecnologia, você está escrevendo, por que assim, né, tratar desse assunto? A gente não chegou ainda nesse assunto, mas eu faço engenharia, né? Então eu acabo me deparando com assuntos tecnológicos o tempo inteiro. E a biotecnologia é um deles, então eu tive inclusive algumas aulas bem recentemente que acabou trazendo algumas ideias para mim. E então eu comecei a trabalhar nesse livro porque é um assunto bastante polêmico. E esse assunto as pessoas ainda não conhecem muito, então eu estou tentando trazer a biotecnologia para as pessoas, para elas conseguirem conhecer um pouco do assunto mesmo, entender qual que é a ética por trás disso, né? A gente chama de bioética por trás disso, o que pode fazer com a biotecnologia, o que não pode, o que a gente pode esperar do futuro. Agora você falou do seu curso, né? Engenharia de materiais. Por que uma engenheira quer ser uma escritora? Por que uma escritora quer ser uma engenheira? De que forma as duas profissões podem se juntar? Você já deu a dica, né? Na verdade, você faz uma discussão ética num livro. De que forma aí as duas se misturam ou se contrapõem também? Na verdade, toda vez que eu falo que eu faço engenharias e que escrevo, as pessoas acabam rindo, falando, nossa, mas como assim? Mas é interessante perceber que, por mais, talvez, incomum que isso seja, a engenharia me ajuda muito a escrever. Porque eu escrevo ficção. Então, por escrever ficção, eu preciso, às vezes, conhecer a realidade para não escrever uma ficção boba.
Então, por conhecer de química, por conhecer de física, por conhecer a biologia mesmo e essas novas tecnologias, eu consigo trazer isso para os meus livros de uma forma que eu crio uma fantasia que as pessoas se identificam, que as pessoas gostam e que realmente prenda a atenção do leitor. Então, a engenharia, por mais que roube totalmente o meu tempo, né, que fazer engenharia não é fácil, mas ela me ajuda muito a escrever a fantasia que eu espero, que eu quero trazer para o leitor, né? Porque eu acho que o livro, ele precisa tirar o leitor ele não pode pensar que ele está num quarto lendo um livro, né? O livro de ficção, ele precisa realmente roubar totalmente a atenção do leitor e levar ele para um novo mundo, né? Para um lugar totalmente novo. E eu acho que a engenharia me ajuda a fazer isso, né? Me ajuda a criar essa expectativa grande, a fazer o leitor realmente se apaixonar pelo enredo da história. Ok. Agora você já está no 4º ano, né, de engenharia. Como que você se vê aí daqui a uns 3, 4 anos? Você se vê uma engenheira que escreve, uma escritora que é engenheira ou quais são seus planos? É complicado, na verdade. As pessoas me perguntam isso. Eu acho que eu não conseguiria ficar realmente trabalhando numa sala fechada. Eu sou muito ansiosa, eu gosto de ver as coisas, de interagir com as pessoas. Então, eu espero algum dia trabalhar realmente só com a literatura, né? E ter a engenharia como um plano B, talvez. Mas eu gosto muito, a minha paixão pela literatura é muito maior do que a minha paixão pela engenharia, assim. Eu gosto muito de química, a realidade é essa. Eu gosto bastante de química, né? Eu fui bastante incentivada pelo meu professor na escola. Só que a literatura acaba superando essas expectativas. Então, eu espero algum dia poder trabalhar mesmo com a literatura, deixar um pouco a engenharia de lado, então eu espero ser realmente só escritora. Mas enquanto isso não acontece, eu muito provavelmente vou trabalhar como engenheira, vou, né, acabar ficando um pouquinho numa sala. Porque, assim, o mercado é difícil, você já está no seu primeiro livro publicado, né? E, inclusive, tem o contrato com a editora, o que também não é muito comum para os escritores que estariam começando. Mas como que é para você essa análise em relação ao mercado? É difícil? O mercado editorial ele é bem complicado. Ele é complicado, assim, principalmente porque as pessoas só entendem o mercado quando estão lá dentro. Então, quando eu comecei a escrever, esse não é meu primeiro livro, né? O meu primeiro livro a experiência, né? Digamos assim. E eu resolvi não publicá-lo. Então, quando eu escrevi O Segredo de Landara, eu resolvi que eu ia publicar, só que eu não fazia ideia de como fazê-lo, né? Eu fui para a Bienal do Livro com algumas cópias do original impresso, na mochila mesmo, fui lá tentar contatar as editoras, conversar com elas para entender um pouco o que era esse mercado, o que eu precisava fazer para realmente publicar um livro, né? Então eu conversei com algumas editoras, na hora já percebi que seria uma coisa muito difícil, muito complicada. Mas para quem gosta de desafios como você... exatamente. Então a gente vai com garra e tudo e vamos ver, né, o que Vamos mostrar aqui Os Segredos de Landara, Redescobrindo o Mundo. É uma trilogia, né? É uma trilogia. Esse é o primeiro livro da trilogia, Os Segredos de Landara, Redescobrindo o Passado. O segundo já está em análise na editora, que é Os Segredos de Landara, nos Reinos de Areia. E o terceiro eu também estou escrevendo agora, mas eu deixei ele um pouquinho de lado para terminar o livro de biotecnologia que eu falei. E é isso, o livro mais ou menos ele é uma ficção, né, que conta a história de uma garota que ela acorda numa prisão, sem memória nenhuma. Então imagine você, o que você faria? Me conta, vai. O que você faria se você acordasse numa prisão sem memória nenhuma? Eu gostaria de saber o que estava acontecendo, né? Me relacionaria com as pessoas, porque parece que tem um relacionamento aí no livro, né? Tem, exatamente. Então vamos aproveitar a oportunidade de conhecer um trechinho do livro. Eu não faço ideia do mundo que você vivia antigamente, mas aqui dentro terá de levar sua fantasia mais a sério. Os sonhos, as criaturas, coisas que você nunca imaginou existir, tudo existe. Dependemos de tudo isso e dependeremos ainda mais se você quiser sair desse inferno viva. Minha mão apertava fortemente a grade e eu nem a sentia mais. Com o coração batendo forte, escutava tudo com muita atenção, mesmo sem entender. James virou-se e sentou-se no chão novamente, dessa vez olhando para a parede à sua frente, e continuou: "Você entenderá", e fechou os olhos. Quando a gente pega alguns livros para estudar, por exemplo, se a gente for pensar em Harry Potter, por exemplo, que foi um livro que estourou, que é também de fantasia, infanto-juvenil,
você percebe que a escritora utilizou de técnicas, né? Não é só dom, ela é genial, realmente, mas ela utilizou de técnicas para conseguir prender o leitor. Então, a partir do momento que você quer prender o leitor, não quer só escrever uma história para não esquecer, você quer que as pessoas gostem da sua história, então já é diferente. Você precisa que o leitor leia até o final, né? Então, você precisa estudar um pouquinho. E foi quando eu comecei a estudar um pouquinho, comecei a entender o que era prender o leitor numa história, né? Que é uma grande diferença do que escrever e prender o leitor. Então, sim, é um pouco de dom. Na verdade, não sei, acho que é 70% dom, talvez. Mas tem um pouco também que você tem que estudar e tem que correr atrás para fazer uma coisa bem feita. A princípio, na verdade, Maurício de Souza teve grande influência na sua vida justamente por despertar esse gosto pela leitura, né? Foi. E quem mais? Na verdade, assim, eu tenho... quando eu comecei a escrever, eu não conhecia nenhum escritor. Eu, pessoalmente, né? Então, eu me baseava muito naquilo que eu lia, no que eu estudava. Então, eu sempre amei o Maurício de Souza, eu aprendi praticamente a ler com ele, né? Então, ele foi uma pessoa que me incentivou muito a leitura, me incentivou muito indiretamente, é claro, mas ele me incentivou muito a escrever. Agora, e eu sempre lia muito Stephenie Meyer, J.K. Rowling, são escritoras que eu pego o livro para estudar realmente, para falar, alguma coisa tem. Se fez tanto sucesso, porque realmente alguma coisa tem. Tá certo. Bruna, muito obrigada pela sua entrevista, pela sua participação aqui no Iluminuras e boa sorte aí na sua carreira. Muito obrigada. E o Iluminuras não terminou. No próximo bloco eu vou conversar com Camila Prando. Não saia daí, até mais. O Iluminuras está de volta e nosso bate-papo agora é com a paranaense, professora de Direito da Universidade de Brasília, Camila Prando. Camila, você acredita que a literatura ela mexe com o imaginário das pessoas, né? De que forma isso acontece, na sua opinião? Eu entendo que isso independente da área específica que cada um opte para trabalhar profissionalmente, eu acredito que a literatura ela preenche um campo subjetivo das pessoas, que é esse campo do imaginário, de uma maneira bastante rica e bastante complexa, que nos permite enfrentar as coisas da vida de uma maneira também mais sábia, muitas vezes. Eu acho que ela tem esse lugar para ocupar em construir a subjetividade de alguém. A literatura tem um ponto importante nisso, de uma maneira geral. Para mim, ela tem esse lugar. Agora você é professora na Universidade de Brasília, sobra tempo aí para ler esses livros, né, de autores aí consagrados, ou você está mais na leitura técnica também? Eu tento sempre trazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque elas me ajudam, eu acho, a pensar as questões que eu estou enfrentando, até teoricamente, né? Elas me permitem ampliar meu campo de reflexão, eu acho, né? Então, eu quando percebo que estou num momento muito teórico, eu sinto que é o momento de eu parar um pouco e conseguir ir para esse lugar mais lúdico mesmo da literatura. E isso sempre me traz boas coisas, eu acho. Clarice Lispector, por exemplo, foi aí uma grande autora que influenciou na sua vida também, né? Ela ainda ocupa esse espaço? Hoje, bem menos. Eu acho que, como eu disse, eu acho que ela é uma autora que, como parte de muitas pessoas que eu conheço, muitas mulheres, homens também, mas vejo que muitas mulheres se sentem muito atraídas por ela. Ela ocupou muito um espaço importantíssimo para mim nos meus 20 anos, eu acho, dos 15 aos 20 e poucos anos. Hoje eu tenho um grande respeito e acho que ela ocupa um lugar na literatura brasileira absolutamente inquestionável, mas para o meu momento a sua literatura reflexiva para si mesma, eu tenho que confessar, isso pode ser uma heresia, mas me cansa um pouco. Eu busco algo que seja um pouco mais leve, embora reflexivo também. Agora, leve mais ou menos, né? Porque você está adentrando aí na leitura de psicanálise, do universo infantil também, né? Conta como está sendo essa transição, diríamos assim. Sim. São todas leituras que eu digo que são leituras para mim, pro meu prazer e que me atraem de acordo com o meu momento de vida, né? Eu, há 3 anos, tive uma filha, há 7 meses tive um filho, tenho duas crianças em casa.
E isso me fez voltar muito a pensar o universo infantil, até para eu me compreender também, né? E saber me posicionar em relação a isso. Eu já tinha um link já de leitura em psicanálise, que é uma ferramenta subjetiva para mim. No psicanálise, até o momento, eu nunca usei como ferramenta para a leitura do direito, mas eu acabei me associando um pouco a essas leituras da psicanálise e acho que são leves na medida em que eu as uso de uma maneira leve, né? Me serve para me tornar mais leve. Então, acho que nesse sentido, eu acho que vejo leveza. Tá certo. Agora, em relação ao direito, assim, o que você lê bastante atualmente? O direito eu tenho feito esse passo desde que eu comecei a escrever a tese. Eu terminei de escrever a tese há 2 anos e o meu período da tese foi um período de uma certa guinada para mim nas minhas leituras do direito. Eu tinha uma formação do direito muito associada à leitura do controle penal, ou seja, uma sociologia do direito. E de lá para cá eu tenho buscado muitas referências dentro do campo da história também. Porque de fato eu senti uma necessidade muito grande para a leitura desse controle penal e do direito penal de uma maneira geral, que nós pudéssemos compreender um pouco da nossa história e da formação desse pensamento e do controle penal brasileiro. Por isso as minhas leituras têm se voltado muito, eu tenho recorrido muito ao campo da história para me ajudar a me aproximar da nossa história no Brasil. Camila, e qual leitura no momento está embasando aí esse momento seu no direito? Percebo que dei uma guinada nas minhas leituras dentro do campo do direito, desde que eu comecei a escrever a tese. Até então eu tive uma formação no campo do direito muito vinculada à leitura de textos da sociologia do controle penal, da sociologia do direito penal. E eu senti uma necessidade muito grande de compreender essa construção do direito penal no Brasil e a construção do controle penal no Brasil especificamente. Isso me fez, desde a tese, entrar muito para o campo da história. E aí a gente tem um amplo setor de estudos que eu poderia citar já da década de 70, dentro da história cultural, o Roger Chartier, que é um francês. Como posso citar dentro da história conceitual na Alemanha, o Koselleck, e no Brasil algumas pessoas que estão empenhadas mesmo a pensar a história do direito especificamente, também me aproximei dessas leituras. É isso que eu tenho, é esse universo que eu tenho perseguido ultimamente. Você conseguiria agora falar de um autor brasileiro? Sim. Eu gosto muito das leituras que o Ayrton, da Universidade Federal de Santa Catarina, o professor Ayrton faz. Ele faz parte desse campo que eles chamam da nova história do direito. Agora, em relação à criminologia, existe também um imaginário muito fantasioso, digamos assim. O que existe de realidade nesse mundo? Normalmente, quando as pessoas falam em criminologia, as pessoas pensam num detetive, né? Pensam no criminalista, né? E quando a gente está falando do campo da criminologia, hoje em dia, a gente está muito mais falando de um campo da sociologia do controle penal, da sociologia do direito penal. Ou seja, a nossa virada nesse campo, desde a década de 70, é de compreender como que se constrói socialmente a figura do criminoso, como que se constrói o processo de criminalização, que jogos simbólicos e que jogos de poder efetivo se exercem para a gente escolher na nossa sociedade quem são os criminosos. Essa pergunta, de lá para cá, ainda a gente tem outras questões que evoluíram, mas essa foi a pergunta virada para nos distinguir entre quem são os criminólogos e quem são os criminalistas, né? O criminalista está indo buscar qual é a característica do criminoso. Eu sei que tem um monte de série norte-americana que infunde muito essa lógica, e os estudos de criminologia partem de um outro lugar. O imaginário, eu acho que é o imaginário do detetive, né? E qual a relação do direito e literatura para você? Eu acho que tanto a produção do direito quanto a produção da literatura são produções culturais, sociais. Aí está onde eles se encontram, né? Eles têm linguagens diferentes, modos de produção diferentes, agrupamentos diferentes. Mas eles nos permitem compreender algo sobre a sociedade, compreender algo sobre o direito. A literatura nos permite compreender algo sobre o direito. E o direito nos permite, em alguns momentos, compreender algo sobre a literatura. Eu acho que esse casamento acontece nesse sentido, né? O que me parece que o cuidado que eu tomo nessa relação
de tentar sempre contextualizar, ou seja, eu tenho um texto literário do início do século XX no Brasil e eu quero entender algo sobre a produção do direito nesse período. Eu não posso buscar dali leis universais, eu não posso buscar dali a compreensão de algo muito que me sirva para explicar hoje. Eu vou entender como é o mecanismo da produção do direito ali naquele momento. Mesmo porque o direito é muito dinâmico, caminhante, né? Então, acho que essa historicização da leitura, da literatura, ela é importante. Eu acho que às vezes a gente peca um pouco porque quer buscar na literatura, de alguma maneira, algumas referências imutáveis para a produção do direito e que eu acho que não cabem. E do outro lado, eu acho que os juristas tendem a... Existe um modo de dizer o direito, vamos dizer assim, que faz muito uso da literatura nas decisões judiciais, na escritura de textos e tudo mais. Quando essa literatura vem a acrescentar algo em termos de reflexão, e que eu acho isso muito difícil de ser feito, eu acho isso válido. Mas, na grande maioria das vezes, o que eu sinto é uma demonstração de erudição pela erudição. E isso é uma característica da linguagem dos juristas que eu acho que não nos acrescenta em nada no sentido de conseguir compreender a produção do direito ou ter decisões melhores ou não. Então, eu tenho um pouco de receio mesmo de como a gente faz uso dessa literatura. Eu vejo isso muito claro nesse sentido de um uso da erudição, né? Sem ter reflexos efetivamente na produção da decisão, ou até muitas vezes negando a própria produção do direito e usando a literatura no lugar disso. Isso eu acho um pouco perigoso. Agora, você como jurista também teve influência da literatura, como por exemplo o João do Rio. Influência no sentido de você busca aquilo que te interessa, né? No sentido do que pode te revelar, mas num campo que te interessa. O João do Rio é um escritor que fala muito, sobre o fim do século XIX, no Brasil, começo do século XX, sobre essa transição importantíssima para compreender o Brasil. Ele é um cronista fantástico e é um cronista que na época estava à margem de toda uma literatura oficial. Então ele trata muito desse olhar sobre as ruas do Rio de Janeiro, sobre o olhar sobre os, vou falar um termo aqui que não era o dele, mas sobre os desviantes, né? Quem eram as pessoas que ocupavam as ruas? Isso me interessa muito, porque eram essas pessoas, esses desviantes que estavam nas ruas, esses marginais, entendidos marginais como aqueles que não estão dentro de um determinado padrão social. O meu campo de interesse como meu campo de interesse é o campo do controle penal, o João do Rio é absolutamente interessante e rico para mim, porque a descrição que ele faz, as figuras urbanas, a descrição que ele faz desse lugar urbano, que não é o lugar oficial, que é o lugar dos marginais, nesse sentido, daqueles que não estão dentro de um padrão social, ele está falando dos destinatários do controle penal. De uma forma que um juiz não falaria, de uma forma que uma decisão judicial não retrataria. A riqueza dele, nesse sentido, me agrada muito, e ele foi uma literatura que me deixou mais apaixonada para entender esse movimento da construção do controle no Brasil. Ok. Então vamos aproveitar o momento e conhecer um pouquinho mais de João do Rio. João Paulo Barreto, o João do Rio, nasceu em 5 de agosto de 1881, no Rio de Janeiro. Viveu apenas 39 anos. Pouco tempo para tantos feitos. Eleito para a Academia Brasileira de Letras aos 28 anos, João do Rio é considerado o criador da crônica social moderna e um dos maiores jornalistas de seu tempo, além de contista e teatrólogo. E o Iluminuras fica por aqui, mas você pode rever os programas no site da TV Justiça. Acesse www.tvjustiça.jus.br. E na semana que vem temos mais um encontro marcado com o direito e a literatura. Até mais!